Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 126 o número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos entender o que mudou com a passagem da frente fria. É uma situação sempre preocupante. As pessoas estão fazendo o possível e impossível para ajudar o próximo. Pelo menos 145 pessoas morreram por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Muitos sobreviventes foram levados para... Nos últimos dias, o Rio Grande enfrentou uma das maiores catástrofes que o Brasil já viu. Imagens surpreendentes mostram o quanto podemos ser vulneráveis à força da natureza. Aí, ó, porco por tudo, dá uma olhada nisso aí. As notícias inundaram todas as redes sociais. E nos últimos dias, o pânico tomou conta de toda a população do Rio Grande do Sul. No vídeo de hoje, vamos reorganizar esses eventos e colocar essas notícias em ordem cronológica para que possamos entender o que causou toda essa tragédia e como podemos usar nossa força para ajudar os milhares de desabrigados do Sul. Então, fiquem confortáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. – 27 de abril de 2024. Desde o dia 27 de abril, o Rio Grande vem sido atingido por chuvas persistentes. Apesar da quantidade significativa, a vida seguia normalmente no estado. As pessoas iam ao seu trabalho como de costume, enquanto alertas sobre tempestades eram emitidos na TV aberta. Ju, vamos de previsão do tempo agora? Vamos, porque tivemos um dia encoberto, com chuvisco o tempo todo, né? Porém, somente no domingo, dia 28, as coisas começaram a piorar. Mais de 1000 raios atingiram Porto Alegre em um único dia. E em Santa Cruz do Sul, dezenas de casas foram destelhadas pelo granizo. A Defesa Civil declarou alerta vermelho devido à chuva, mas os moradores não esperavam o que viria a seguir. Afinal, chuvas como essa já haviam acontecido mais vezes no decorrer da história. No dia 29 de abril, a tragédia começou a se desenrolar. Devido à grande quantidade de rios ao redor das cidades, a água da chuva acumulada começou a transbordar. Alguns acordaram no dia 30, com a água a poucos metros de suas casas. E as primeiras mortes foram registradas. A força da água era tão grande que arrastou até mesmo trechos da rodovia. E em Santa Teresa, a prefeita fazia um alerta quando a ponte foi arrastada pela correnteza. Mas eu tenho certeza que nós vamos resolver esse problema. E assim, enquanto a tragédia se desenrolava, a população do Rio Grande do Sul enfrentava uma das suas piores catástrofes da história. Mas o que mais nos choca foi a rapidez com que tudo isso aconteceu. Enquanto as águas continuavam a subir, restava aquela pergunta: até quando isso continuará? Não só uma, mas várias outras pontes foram destruídas e a população começou a entrar em estado de choque, pois eventos como esses eram muito raros. Preciso frisar novamente: se você for demasiadamente sensível ou não for maior de idade, não prossiga assistindo esse vídeo, pois as imagens que virão a seguir são extremamente chocantes. Também gostaria de avisar que se você quiser doar para as vítimas dessas enchentes, o link vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado. Então, para aqueles que permaneceram, vamos continuar.
Quarta-feira, 1º de maio de 2024. Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros. No primeiro dia desse mês, várias cidades sofreram as consequências devastadoras deixadas pela chuva. A filha do senhor esperar lá. Não. Vamos lá, o senhor vai morrer encarangado, meu amigo. Não, deixa eu me arrumar aqui. Registros impressionantes mostram cenas desconcertantes, algo verdadeiramente infernal. Nesse dia, 11 mortes já haviam sido confirmadas, e uma gravação angustiante mostra o momento exato em que uma mulher é arrastada pela enchente. Mas por sorte, ela sobreviveu e foi resgatada antes de se afogar. A ponte do Rio Padrinho também foi levada pela força da água, e as correntezas estavam tão fortes que casas inteiras eram arrastadas pela enchente. Em meio a esse cenário caótico, era comum ver pessoas e animais se refugiando em cima de construções. Meu pai, eu vou te salvar, tá bom? Só espera só um pouquinho que eu vou te fazer uma coisinha. Um homem ficou incríveis 15 horas preso em cima de um carro. E o governador expressou seu pesar, mas admitiu que as forças de resgate estavam sobrecarregadas e não eram suficientes, além de recomendar que todos os moradores do Vale do Taquari evacuassem imediatamente. No final desse dia, o registro de mortes já haviam chegado a 32. No dia 2 de maio, os meteorologistas confirmaram que a quantidade de chuva que caiu nos últimos dias era mais de 3 vezes maior do que o planejado. O rio Taquari atingiu incríveis 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares. É claro, essa notícia não é totalmente confirmada, mas nunca na história do estado algo assim havia sido registrado. O único hospital na cidade de Três Coroas foi internado devido a uma inundação, e embarcações invadiu cidades como se fossem o oceano. Ei, quebrou a balsa, afundou a balsa, cara. Meu Deus do céu, cara. E para piorar, a barragem 14 de julho começou a se romper parcialmente, aumentando o risco de soterramento. O rio Guaíba quase atingiu a marca dos 4 metros e as pontes continuavam a cair por todo o Rio Grande. Mas quem pensava que era o fim, não sabia o que ainda estava por vir. E agora começa a chover, então a situação está muito. No dia 3 de maio de 2024, a tragédia se aprofundou ainda mais, com 39 mortes confirmadas. O rio Jacuí subiu a níveis alarmantes, obrigando as autoridades a bloquearem passagens. 2 embarcações colidiram com a estrutura da Ponte Nova, demonstrando a ferocidade das águas. Enquanto isso, o nível do rio Guaíba quase alcançava os 5 metros, transformando as ruas do centro histórico em um cenário digno de filme apocalíptico. Devido à quantidade exorbitante de água e lixo, os moradores relataram infestações de pragas, como baratas e ratos. Em 1941, o rio Guaíba havia subido de maneira semelhante, mas em 2024 a intensidade foi muito maior, transformando toda a grande cidade em um rio urbano. Todos os voos foram cancelados desde o dia 2, e 4 barragens apresentavam riscos de rompimento. 34 pessoas ficaram presas em um deslizamento que ligava Veranópolis a Bento Gonçalves. Mas não era ainda o pior dia. 4 de maio de 2024. No dia 4 de maio de 2024, o Rio Grande do Sul testemunhou a sua maior tragédia climática da história.
Cidades outra hora radiantes agora nem existiam mais. Toda uma história foi apagada em poucos dias. Famílias que viveram dias felizes talvez nunca mais vissem os locais que as lembravam a infância. O cenário era absolutamente apocalíptico. E a mídia foi fortemente criticada por dar mais atenção ao show de Madonna, que ocorria no mesmo dia, do que das vítimas das enchentes. Porque se de um lado a gente vê toda a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente não pode fingir que nada disso aqui está acontecendo, que é a Madonna no Rio de Janeiro. No dia 5 de maio, o nível do Rio Guaíba continuou subindo, já ultrapassando os 5 metros de altura. A rodoviária ficou completamente alagada, suspendendo todas as viagens de chegada e saída. Tudo fechado. Um posto de combustível explodiu, deixando alguns feridos, enquanto o presídio também alagou, forçando o Estado a transferir os detentos para outro local. O cenário era de desespero, com rastros de fumaça e o som constante de sirenes ecoando por toda a cidade. Enquanto o Rio Grande do Sul enfrentava sua pior catástrofe, heróis da vida real, civis e militares arriscavam suas vidas para ajudar o próximo. Acompanhando logo ao lado, a gente consegue ver o resgate desse momento do cavalo, né? Porém, não foram apenas as pessoas que sofreram. Animais inocentes também foram vítimas dessa tragédia. E, sinceramente, é muito triste ouvir os gritos de ajuda ecoando em meio às ruas vazias. É um inferno de pessoas inocentes. É o desespero dos animais. Olha o pitbull, gente. Ele viu o barco e ele se atirou na água. Mas enquanto esse inferno parecia não ter fim, uma luz no fim do túnel havia surgido. Os especialistas preveem que a tempestade pode finalmente perder força nos próximos dias, mas a chuva ainda persiste em vários locais. Graças a Deus, em algumas cidades, o sol saiu e a água começou a secar. A origem deste dilúvio sem precedentes está enraizada em uma complexa interação atmosférica. Uma massa de ar quente estagnou sobre a área central do país, bloqueando a frente fria que normalmente avançaria sobre a região sul. Essa conjunção de fatores levou a uma instabilidade atmosférica persistente, resultando em chuvas intensas e contínuas sobre o estado. No entanto, mesmo diante dessa catástrofe, há esperanças, e é por isso que este vídeo foi criado. Eu tenho certeza que esse vídeo atingirá pelo menos 200 mil visualizações. Se cada um de nós contribuirmos com apenas R$1, conseguiremos arrecadar mais de 200 mil em doações. Sabemos que é pouco diante a magnitude da tragédia, mas cada ajuda é significativa. Essas pessoas, afetadas pelas enchentes, terão que recomeçar do zero. Anos de trabalho árduo foram perdidos, e muitos perderam tudo. Portanto, mesmo a menor contribuição fará a diferença. Lembre-se, juntos somos mais fortes. E que a bondade e a compaixão guiem nossas ações. E que Deus abençoe a todos neste momento de dificuldade. Olha que maravilha, meu amigo. Olha a diferença. Ó. Tá no sorinho, hein? Ó, enche a tela com a imagem dele comendo ali, ó. Ó, tá recebendo um sorinho. Que atendimento, hein? Que cuidado. E tem que ser assim com os animais, com as pessoas.